No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, enquanto a Babilônia cercava Jerusalém com seu silêncio ameaçador, o coração do rei Davi, ungido por Deus, pulsava com intensa angústia. Os murmúrios de incerteza permeavam as ruas da cidade, onde o medo tomou o lugar da fé. As tradições sagradas, antes firmemente enraizadas, começavam a esmaecer, ofuscadas pela sombra da invasão. O povo de Israel, afligido, esquecer-se-ia das promessas que Deus havia feito a Abraão, que estão imortalizadas nas Escrituras. Davi, mesmo muitos anos após sua reivindicação ao trono, sentia a responsabilidade pela nação florir como um peso insuportável em seus ombros. No secreto silêncio de seu palácio, Davi buscou a face do Senhor, seus pensamentos se voltaram para o livro dos Jubileus, um texto rico que trazia luz às alianças divinas e deveria ser um farol em tempos tenebrosos. Ele se lembrou da promessa contida em Gênesis 17:1-8, da aliança selada por Deus com Abraão, e como essa conexão havia sido esquecida pelo povo, que agora se deixava levar pelas correntes de um tempo caótico. O que seria de Israel se eles não relembrassem suas raízes, se perdessem de vista o ciclo sagrado do jubileu? Enquanto seus súditos se dispersavam em incertezas, uma visão sobrenatural começou a manifestar-se diante de seus olhos, iluminando seu espírito cansado. Ele viu um Redentor glorioso, anunciado por Isaías, um menino que nasceria, que traria luz e salvação para o povo. Davi sentiu um renovado fervor, como se o calor do céu invadisse seu ser e suas palavras fossem recebidas por aquelas almas confusas. O livro dos Jubileus, apesar de ter sido silenciado, ainda ressoava nas profundezas da verdade divina. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Sentindo a urgência de sua convocação, Davi decidiu reunir os corações aflitos de seu povo em uma assembleia. Ele clamou para que olhassem para suas tradições, para que se lembrem dos ciclos de 7 anos que não apenas regulavam o tempo, mas também eram testemunhos da fidelidade de Deus às promessas feitas a seus ancestrais. Com voz poderosa, ele falou sobre a importância da observância dos jubileus, cada um deles um lembrete da libertação e da renovação. Mas no fundo do seu ser, uma onda de dúvida o envolvia. O que aconteceria quando a verdade que ele compartilhasse confrontasse a realidade cética que envolvia o povo? Davi, ao olhar para os rostos de suas pessoas, viu a mistura de esperança e apatia, e, embora as palavras de confiança brotassem de seus lábios, o eco da dúvida tornava-se cada vez mais insistente. Ele sabia que essa era apenas a primeira fase de um plano muito maior que ainda estava por se desdobrar, e enquanto ele compartilhava a revelação sobre o livro dos Jubileus, uma expectativa poderosa pairava no ar. Enquanto Davi falava, as sombras da noite se aprofundavam, como se o próprio céu aguardasse a verdade divinal que estava prestes a ser revelada. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas também a certeza de que Deus estava com ele, pois as promessas jamais haviam sido esquecidas pelo Altíssimo. Davi pegou um profundo fôlego e prosseguiu, sua voz ecoando pelas ruas de Jerusalém, agora esperando o impacto que suas palavras poderiam causar nos corações angustiados de seu povo. Amados filhos de Israel, ele clamou, lembrem-se de que somos filhos da promessa. Através de Abraão, Deus prometeu que seríamos uma grande nação, que nos daria uma terra onde fluiriam leite e mel. Mas temos nos desviado de suas leis, temos esquecido os ciclos de perdão e libertação que ele estabeleceu. Carregado por um desejo ardente de restaurar a fé, Davi narrou as histórias do Antigo Testamento, lembrando-lhes da libertação do Egito e do deserto. Está escrito em Levítico 25:10 que o ano do jubileu deve ser um tempo de liberdade, um tempo para voltar a si mesmo, para conhecer as promessas do Senhor. Não devemos temer a Babilônia, mas clamar a Deus por salvação. Um murmúrio começou a se espalhar entre a multidão, uma mistura de desespero e anseio. Davi viu essa centelha de esperança, mas também a luta interna que seus compatriotas enfrentavam. Ele se lembrou de Ezequiel,
quando Deus prometeu um novo coração e um novo espírito ao povo, e desejou que essa promessa se tornasse realidade diante de seus olhos. Naquele momento, de relance, a presença do Senhor tomou conta do ambiente. As nuvens que obscureciam a lua se dispersaram, fazendo com que a luz prateada iluminasse o solo sagrado de Jerusalém. Davi, com sua confiança renovada, convocou o povo a montar um altar e a buscar ao Senhor em oração e arrependimento. Ele se ajoelhou e clama: ó Deus de nossas gerações, mostre tua face a nós. Lembre-se de tua aliança. Traga a luz que emanas em meio à escuridão. A multidão, tomada por uma urgência espiritual, uniu-se em oração, com vozes misturadas em um clamor sincero. Era um coro de almas famintas, implorando por intervenção divina. Davi pôde sentir a profundidade de suas convicções, e quando muitos começaram a chorar, ele se lembrou de Jeremias, que também experimentou a dor do coração de Deus. Enquanto o povo orava, uma brisa sobrenatural começou a soprar sobre Jerusalém, como se as asas dos anjos estivessem se movendo nas redondezas. Ele ouviu um sussurro profundo, como se as palavras sagradas das Escrituras se entrelaçassem com a corrente do tempo. Davi entendeu que aquela resistência à verdade era um reflexo de sua própria desconfiança e das antigas feridas não cicatrizadas de seu povo. No auge da sua oração, uma visão grandiosa se desdobrou à sua frente. Um enorme livro, emanando luz celestial, abria-se lentamente, revelando páginas escritas com a história da salvação. Em cada linha, Davi podia observar o plano redentor de Deus, um propósito que se estendia além do presente, envolvendo gerações futuras. Sentindo a forte presença do Senhor, ele soube que a hora da revelação estava próxima e que a culpa de sua nação seria expiada. Conforme olhava, uma mensagem proverbial começava a se desenhar nas margens do livro luminoso. Eis que um novo começo se aproxima, anunciado por aqueles semelhantes a Elias, e o povo será restaurado. Mas para aqueles que se recusarão a ouvir, o vazio os consumirá. Davi, tomado pelo temor do Senhor, percebeu que o caminho à frente não seria fácil. A batalha pela fé e pelos valores divinos ainda estava a caminho, pondo à prova a lealdade do povo e o propósito de Deus em suas vidas. Ele sabia que o verdadeiro teste da aliança começaria com o reconhecimento e a aceitação da mensagem da aliança. Quando as primeiras estrelas começaram a brilhar no céu da noite, o rei Davi se levantou, olhos brilhando com determinação renovada, ciente de que as raízes do ajustar-se ao desígnio divino eram apenas o começo. Assim, diz o Senhor, o meu povo voltará para mim, e a terra será restaurada. Preparem-se, pois, o que está por vir, porém o caminho exigirá coragem e oração. Algo grandioso se aproxima, mas como estará sua fé quando isso acontecer? Enquanto Davi terminava suas palavras, um profundo silêncio se instaurou entre o povo. Os corações pulsavam em sintonia com suas declarações, enquanto esperavam ansiosamente a continuação da revelação que se desdobrava diante deles. A atmosfera se tornou elétrica, carregada da expectativa do que Deus poderia fazer em meio à sua nação perdida. Subitamente, um vento forte soprou, levantando a poeira do chão, como se o próprio Espírito do Senhor estivesse se movendo entre a multidão. Davi ergueu a mão, pedindo calma, e quando todos se aquietaram, ele teve um vislumbre de algo extraordinário. Do alto, uma luz desceu suavemente, envolvendo o altar que havia sido preparado. Era uma luz transcendente, mais brilhante que a manhã, trazendo uma sensação de paz e urgência. Eu escutei o clamor de vocês. Davi anunciou, sua voz agora firme e poderosa. Assim diz o Senhor, neste tempo, farei novas todas as coisas. O meu espírito será derramado sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos, conforme prometido em Joel 2:28. Os olhos do povo brilharam com essa promessa, e a esperança começou a brotar em seus corações como flores na primavera. Davi sabia que essa não era uma simples promessa, mas um chamado às armas espirituais, um incentivo para que buscassem a face de Deus com fervor renovado. Entretanto, o peso da responsabilidade ainda estava sobre os ombros do rei. Ele percebia que muitos duvidavam, a incerteza quanto à resposta de Deus à sua súplica ainda persistia. Nesse momento, a voz do Senhor ecoou na mente de Davi, lembrando-o do Salmo 51,
onde Davi clamou por um coração limpo e renovado. Ó, Senhor, atendei ao clamor do meu coração quebrantado. Assim como as águas represas, rompei os muros da dúvida que nos separam de ti. Enquanto Davi orava, a visão do livro luminoso tornava-se ainda mais vibrante em sua mente. Ele viu novamente as mensagens escritas, revelando não só o plano de restauração, mas também a advertência de Deus. Havia um capítulo que ainda não tinha sido revelado ao povo, o que falava sobre a necessidade de arrependimento e retorno à verdade. Porque, assim diz o Senhor, se eles se voltarem de todo o coração e de toda a alma, eu os restaurarei e não os rejeitarei. Davi sabia que a mensagem do jubileu se estendia além do papel e da letra, refletindo o anseio do próprio Deus pelo seu povo. E como um eco do passado, as palavras de Moisés ressoaram na mente de Davi: hoje te coloco diante a bênção e a maldição, a bênção, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, e a maldição, se não ouvires. Deuteronômio 30:19, ponto gravado com a urgência nas Sagradas Escrituras. Ele dirigiu-se à sua nação: filhos de Israel, reconheceremos a nossa condição e voltaremos ao nosso Deus? A hora é agora. Este é o tempo de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Davi, então, se virou em direção ao horizonte, onde o sol começava a surgir. A luz do novo dia simbolizava a nova aliança que Deus estava prestes a firmar com seu povo, uma promessa de redenção que resplandecia sobre os crentes. Preparem-se, porque o que está para vir será mais glorioso do que qualquer coisa que se possa imaginar. Mas, que o nosso coração esteja pronto, pois a prova de nossa fé se aproxima. Com essa declaração, um murmúrio crescente se formou entre o povo. Eles sabiam que algo estava se aproximando, uma chamada divina que exigia ação e fé. Mas, antes que a multidão pudesse processar a mensagem, Davi recebeu outra visão, desta vez algo que mudaria o curso de sua história. Nas páginas do livro, uma frase quedou-se brilhante: e um rei surgirá entre eles, ungido por meu propósito, e ele encontrará o povo sua esperança. O coração de Davi começou a palpitar. Quem seria este rei ungido que deveria vir? O que isso significava para o futuro de Israel? O Senhor estava prestes a revelar um plano que abalaria as fundações da história, e ele, Davi, estava prestes a ser parte integral dessa narrativa divina. Uma expectativa palpável pairava sobre o povo de Israel quando Davi, em profunda reflexão, ponderou sobre a visão que lhe fora concedida. Ele sabia, em sua essência, que o convite divino não era apenas sobre a esperança que se avizinhava, mas também sobre um chamado à responsabilidade, um apelo ao arrependimento que não poderia ser ignorado. À medida que o vento suave do Espírito se movia entre as fileiras, Davi lembrou-se das palavras de Salomão, ecoando em sua mente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Com o coração ardendo, ele se dirigiu novamente ao povo. Amados de Israel, escutem. O tempo é grave e sagrado. Precisamos nos voltar para Deus com todo o nosso ser. Se quisermos ver o cumprimento das promessas, devemos nos despojar do pecado que nos afasta dele. Assim como ele me revelou a luz do seu plano, é necessário que também revelemos o estado de nossos corações. Enquanto suas palavras arrastavam a multidão para a introspecção, algo impressionante ocorreu. Um grande trovão ecoou nas montanhas distantes, e uma nuvem de tempestade começou a se formar no céu sereno. O povo olhou para o alto, apreensivos. A natureza parecia responder ao chamado do rei. Davi sentiu a tensão no ar e, em um ato de fé, levantou as mãos. Assim diz o Senhor. Ele virá como a chuva temporã e serodia, e a sua glória encherá esta terra. Este lugar, assim como nós, precisa de renovo. Preparem-se para o que está por vir. Nesse instante, uma visão ainda mais clara se ilumina na mente de Davi. Ele viu uma porta, imensa e dourada, cercada por uma luz radiante. As palavras ecoavam: e eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrarão e sairão, e encontrarão pastagem. João 10:09.
Davi percebeu que a promessa não se limitava apenas ao passado, mas prenunciava o futuro glorioso de um novo tempo de paz e relacionamento íntimo com Deus. Contudo, antes que a euforia pudesse tomar conta da congregação, uma sombra de inquietude atravessou a visão de Davi. Ele percebeu que a porta representava não só a salvação, mas também um caminho que muitos ainda relutavam em percorrer. O coração do rei se apertava ao pensar naqueles que recusavam o convite divino. Mas atenção! Davi exclamou, sua voz ressoando com gravidade. A porta da salvação está aberta, mas aqueles que permanecerem na incredulidade não experimentarão o que Deus prometeu. Há um preço a ser pago. O arrependimento é a chave para essa porta, e muitos devem ser levados a entender. O tempo se encerrará e as escolhas não feitas trarão consequências eternas. Neste momento de fervor espiritual, Davi sabia que a revelação do anunciado rei ungido tinha uma implicação mais profunda. Ele não era apenas uma figura de esperança, sua vinda traria também juízo e separação. O povo começou a murmurar, entrelaçando fé e preocupação, enquanto olhavam para Davi, buscando liderança e direção. A minha mente é invadida pelas promessas de Deus, e eu sei que essa nação não será a mesma. A linha entre o santo e o secular está se tornando mais clara. Permitam que a luz penetre em seus corações, não hesitem em abrir a porta a esse rei. Com isso, um novo silêncio se instalou, repleto de profundidade e reflexão. Davi olhou uma vez mais para a luz que descia do céu e entendeu que a participação do povo nos planos de Deus era vital. Assim, a multidão se preparava para a ação, mas ainda restava uma pergunta latente no ar: quem seria este rei? E qual seria a forma que o Senhor tomaria para trazer à existência o plano soberano e misterioso que agora pairava sobre o povo, quase palpável em seu entendimento? A resposta poderia estar mais próxima do que eles imaginavam, e a história de Israel estava prestes a se desdobrar de uma maneira que jamais haviam sonhado. Enquanto o murmúrio sussurrante da multidão ecoava ao redor de Davi, um poder extraordinário começou a se manifestar. O trovão, agora mais próximo, parecia não apenas um sinal, mas a própria voz de Deus preparando o coração dos homens para as verdades eternas que estavam prestes a ser reveladas. Davi percebeu que o povo estava em um ponto crítico de escolha, e ele se imergiu em oração, clamor sincero por uma restauração genuína e pela compreensão do propósito divino. Ó Senhor, dá a este povo discernimento. Que eles vejam além da superfície, além de suas próprias preocupações e medos. Abre os olhos do coração deles para que possam entender o que está prestes a ser declarado. Que não apenas ouçam, mas que verdadeiramente sintam a urgência da tua palavra. Entretanto, no profundo da noite, enquanto Davi se entregava em fervor, um anjo do Senhor surgiu entre as nuvens. Sua presença iluminou o céu, e um silêncio impressionante tomou conta do povo. As sombras do medo deram lugar a um assombro reverente, e os olhares estavam fixos na visão celestial. Davi, ele mesmo temendo e admirando a majestade que havia se apresentado, postou-se de joelhos. Não temas, Davi, homem segundo o coração de Deus. A voz celestial reverberou como um trovão delicado. O que está oculto será revelado. O plano de Deus não se detém ao seu tempo ou à sua compreensão. A porta que você viu é um chamado à obediência, mas também uma advertência. As palavras aflitivas do mensageiro pairavam no ar, e Davi, em tensa expectativa, perguntou: por que muitos ainda hesitam em entrar, Senhor? O que os impede de aceitar esta verdade tão gloriosa? O anjo respondeu, com um olhar que penetrava as profundezas do ser: muitos estão contentes nas trevas, preferem a segurança da ignorância à luz da verdade. Um espírito de complacência se apodera deles e eles buscam curar-se com o que é passageiro. Mas o Senhor se levanta para despertar a nação, a fim de que reconheçam seu estado e se voltem com sinceridade. Há um aviso: devastação se aproxima, e aqueles que não se prepararem enfrentarão o dia do Senhor. Ao ouvir essas palavras, Davi sentiu como se o peso do mundo recaiu sobre seus ombros. Ele percebeu que a missão que Deus lhe confiara não se limitava a um mero chamado à adoração, mas se transformava em um verdadeiro apelo à mudança de vida, tanto individual quanto coletiva. Com um novo ardor em seu coração, ele se levantou, determinado a pregar com fervor renovado. Escutem, povo de Israel! Davi proclamou:
sua voz ecoando pela multidão. Estamos diante de uma encruzilhada. O caminho à nossa frente proporciona vida e liberdade, mas exige nossa total rendição ao Senhor. Devemos buscar não apenas as bênçãos, mas a face de Deus. Enquanto suas palavras ressoavam nas mentes e nas almas do povo, um ruído de alvoroço surgiu ao longe, pareciam movimentos de tropas, e Davi olhou para o horizonte, seus sentidos despertos. O som era familiar, como se reminiscências de guerras passadas ressurgissem para assombrar a nação. Um presságio de batalha, ou seria o próprio chamado da providência divina em ação. Davi, arrebatado pela urgência da situação, lembrou-se da profecia de Abacuque. Ó Senhor, eu ouvi a tua palavra, e temi, renova as tuas obras no meio dos anos. Faze conhecidas as tuas promessas mesmo em nosso tempo. Abacuque 3:2. A lembrança fortificou sua determinação. Ele sabia que a luta que se avizinhava era mais que uma batalha física, era uma declaração da soberania de Deus sobre a história. Encerrando seu apelo, Davi olhou mais uma vez para a nuvem furiosa que agora encobria o sol, e a sua voz tomou um tom de autoridade. O reino dos céus é próximo. O Senhor levantará seu rei, e com ele, a verdade será restaurada. Preparem-se, pois o que está oculto irá à luz. A porta está aberta, mas os passos que damos determinarão nosso destino. Enquanto as palavras de Davi se dissipavam, um novo mistério pairava sobre o povo. O que realmente significava a vinda do rei que tanto esperavam? E qual seria a forma surpreendente que Deus tomaria em meio ao desespero? O plano soberano de Deus começava a se desdobrar, e a história de Israel se preparava para um encontro que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Diante da multidão angustiada e expectante, as palavras de Davi reverberavam como ondas de um mar tempestuoso. O som inquietante das tropas se aproximando se tornava mais intenso, e um sentimento de urgência pairava no ar, como se os céus mesmos estivessem prestes a romper. A tensão tomou conta do povo, e muitos dos que antes murmuravam agora olhavam para Davi, buscando uma palavra de esperança em meio ao caos iminente. Senhor, dá-me a sabedoria para guiar este povo. Davi orou em silêncio, sentindo que cada olhar fixado nele pesava sobre seus ombros. Certa de que o Senhor estava por trás daquela reunião, sua voz ressoou novamente, mais firme do que antes. O Senhor está fazendo algo novo entre nós. Preparem seus corações, pois a verdade está prestes a descer como chuva sobre a terra seca. Enquanto falava, as nuvens escuras que haviam encoberto o céu começaram a se agitar, um fenômeno divino que refletia a luta espiritual. Davi percebeu que não era apenas a sala de guerra que estava sendo convocada. Toda a criação parecia se mover conforme os desígnios de Deus. Não vos preocupeis, pois aqui estamos nós, em intercessão por Israel. Há um poder em nosso meio que pode libertar, restaurar e trazer nova vida. Mesmo aqueles que se afastaram, que se perderam no caminho escuro, encontrarão o retorno. O que parecia perdido será resgatado. Nesse momento de fervor, um grupo à margem da multidão começou a se destacar. Eram os líderes de facções que antes se haviam oposto uns aos outros, mas agora pareciam unificados em um único propósito, tocados pela mensagem de Davi. Se verdadeiramente o Senhor está entre nós, um deles se adiantou hesitante. Como podemos estar certos de que devemos responder a este chamado? E se a batalha que está por vir levar nossos próprios filhos para a morte? As tensões aumentavam à medida que Davi encontrou os olhos do homem, e fez uma pausa. O Senhor não nos chamou para temer a mortalidade, mas para buscar a vida enquanto há tempo. Sabem que o próprio Deus fez aliança com nossos antepassados, e ele nunca romperia sua palavra. O deserto se tornará um jardim, e a vida brotará mesmo nas cinzas do sofrimento. Qual é o significado de tudo isso? O que os céus realmente revelam? Que mensagem Deus busca transmitir a nós? Questionou o outro. Com voz trêmula. Davi ergueu as mãos, trazendo um momento de silêncio que se impôs sobre a multidão. Deus está revelando o seu plano, algo misterioso e poderoso. Ele não apenas nos convida ao arrependimento, mas também tem um chamado de justiça e restauração para Israel. Além das batalhas físicas e políticas, há uma guerra espiritual em curso. E o que é mais, temos que reconhecer que os reinos da terra estão se preparando para receber nosso rei.
Enquanto Davi falava, a luz da manhã começou a penetrar entre as nuvens escuras. O fervor em seu coração era acompanhado pelo movendo das águas que balançavam na terra. Sentia que uma bênção estava prestes a acontecer sobre aquele povo, e em meio ao ardor do espírito, ele ousou proclamar: não será um mero homem que nos salvará, mas aquele que foi prometido desde os antigos tempos, o Messias que irá curar a terra e trazer paz. Um murmúrio crescente começou a se espalhar pela multidão, um eco de fé e expectativa. Quando a última palavra de Davi se dissipou, um grande brilho surgiu à sua frente, um vislumbre do que está por vir. O povo se preparou para o que estava prestes a se desdobrar, sabedores de que o plano soberano de Deus era mais profundo do que poderiam imaginar. E então, uma voz ressoou diretamente dos céus, cortando a corrente de silêncio. A voz do profeta não é somente um apelo, mas uma revelação do que está por vir. Aqueles que se unirem e se prepararem verão as promessas se cumprirem. Mas, para aqueles que hesitam, a tempestade não trará salvação, mas julgamento. O coração de Davi palpitou ao receber aquela palavra intensa, refletindo como um espelho da batida da história divina que estava para chegar. O povo olhava profundamente, espantado, sabendo que, em breve, Deus revelaria a magnitude de seu plano redentor. O que eles não podiam ver era que as portas de uma nova aliança estavam prestes a serem abertas, e aquele dia seria gravado nos anais da eternidade. Enquanto as palavras celestiais ecoavam na mente de Davi, um silêncio reverente tomou conta da multidão. Ele percebeu que a fé e a esperança recém-renovadas se entrelaçavam com a angústia e o medo que ainda murchavam os corações de muitos. O povo aguardava, ansioso e triste, o que aquele dia poderia trazer. O sol, agora completamente surgido, iluminou as faces dos que estavam agrupados ao redor de Davi, e ele viu em seus olhares um mar de emoção. Com um gesto firme, Davi chamou a atenção da assembleia novamente. O Senhor nos concedeu sinais. Olhai ao vosso redor. Não estais a ver as nuvens, que se agitam para liberar chuvas, nem tampouco os sinais do céu que nos falam que algo grandioso está prestes a acontecer? É tempo de nos prepararmos, de nos unirmos em propósito. Um velho, venerado entre a multidão, ergueu a voz. Mas como saberemos que a batalha que estamos prestes a enfrentar não será nossa última? O medo é como um veneno em nossos corações. Assim ele falou, expressando o temor que muitos ainda nutriam. Davi olhou para ele, seu olhar cheio de compaixão. Neste dia, nosso chamado é de coragem. Em Salmos, lemos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Lembrai-vos das bênçãos passadas, como Deus libertou o povo da servidão no Egito com sua poderosa mão. Estamos em um tempo de nova libertação, portanto, deixai de lado o temor e levantai os olhos ao monte, de onde virá a nossa ajuda. Um novo murmúrio se espalhou, tendo nascido a coragem em alguns corações. No entanto, enquanto Davi falava, uma nuvem mais espessa começou a se formar sobre a multidão, não aquela de chuva, mas uma escuridão mais sombria, como se as forças das trevas estivessem se aproximando. Davi percebeu a mudança e, com seu espírito aflito, sentiu a urgência da batalha que se aproximava. Povo de Israel! Lembrai-vos da luta de nossos pais. Lembrai-vos de que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, armemo-nos com a verdade e preparemo-nos para o que está por vir. No momento em que Davi proferiu essas palavras, as nuvens escuras pareceram se agitar com uma força sobrenatural. Um estalido poderoso ecoou no céu, como se as próprias estruturas do universo estivessem se movendo. A multidão ficou em silêncio, a temerosa expectativa ocupando seus corações. E, repentinamente, um raio cortou o céu, iluminando o campo em que estavam. Naquele instante, alguém gritou do fundo, apontando para o horizonte: olha! As bandeiras dos filisteus avançando! Eles vêm em nossa direção! Davi virou-se imediatamente para localizar a origem da gritaria. Com uma intrepidez renovada, ele olhou firmemente para o veículo de sua nação. Estes não são apenas nossos inimigos. Eles representam cada dúvida, cada medo, cada idolatria que já nos afastou do Senhor. Mas, escutai a voz de Deus. A vitória já está nas nossas mãos se formos unidos. A multidão, cautelosa,
começou a se mover, e a tensão aumentava enquanto os filisteus se aproximavam, como um mar tempestuoso prestes a se chocar com a rocha firme da fé. A bravura de Davi não era apenas corporal, mas uma fé profundamente enraizada nas promessas de Deus. Levanta-te, ó Israel! Estais frente ao Senhor dos Exércitos. Ele lutará por nós. E aqueles que confiam nele serão como as montanhas, eternamente firmes e inabaláveis. O clamor de Davi subiu aos céus, e a oração do povo pôs-se em movimento, como ondas de um rio crescendo em intensidade. Enquanto o exército se preparava, uma vislumbre de luz divina foi vista acima da escuridão, como se os céus estivessem prestes a se abrir mais uma vez. E agora, o que verdadeiramente virá a seguir? Davi se questionou. O que mais o Senhor pode estar planejando? O que os profetas de outrora predisseram podem finalmente se manifestar diante de nossos olhos. No meio dessa batalha iminente, o plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, e a revelação da aliança envolvia não apenas Israel, mas todo o mundo. A voz do Senhor ainda murmurava nos corações, prometendo comunicar uma verdade, uma nova aliança para todos os que estivessem dispostos a ouvir e a crer. O caminho à frente estava se revelando, mas a tempestade se aproximava, trazendo tanto juízo quanto redenção. O que estava selado em promessas poderia agora se abrir aos olhos de uma nação que estava prestes a mudar para sempre. Enquanto as bandeiras filisteias se aproximavam, um vento gelado começou a soprar do horizonte, trazendo consigo um sussurro que reverberava na mente de Davi e nas almas dos que o cercavam. Parecia que o próprio céu estava se manifestando em uma sinfonia de agitação e expectativa. O povo sentia uma mistura de temor e esperança, e a tensão pairava no ar como uma nuvem carregada de eletricidade. Davi, armado de sua fé, não hesitou. Ele clamou com convicção: povo de Israel! Este é o dia que o Senhor fez. Rejubilemo-nos e alegremo-nos nele. Não tema, pois o Senhor é conosco. Ele enviará os seus anjos para lutar em nosso favor. Os ecos de suas palavras se espalharam, e muitos começaram a se unir em oração, buscando a força do Altíssimo. Entre os soldados e as mulheres, alguns começavam a cantar canções de louvor, relembrando a grandeza de Jeová e as obras miraculosas que ele havia realizado por eles. Levanta, ó minha alma, e bendize ao Senhor. Cantaram em uníssono, e as melodias tornaram-se uma arma, uma fortaleza contra o medo que ameaçava consumir seus corações. De repente, um estalo ensurdecedor foi ouvido, e o céu se dividiu em um espectro de luz e trevas. As nuvens parecem ganhar vida, e um raio de luz desceu, iluminando um pequeno grupo de profetas que, em fervor, clamavam ao Senhor por revelação. Entre eles estava Natã, que, a um gesto de Davi, aproximou-se. Ó rei, o Senhor me revelou uma visão. Uma grande tempestade se aproxima, mas não apenas do céu. As forças dos filisteus são somente um sinal da luta espiritual que se trava acima de nós. O Senhor está prestes a fazer algo novo. Escuta, e não temas. Natã exclamou, seus olhos brilhando com a unção divina. Os olhos de Davi se arregalaram, enquanto a multidão prestava atenção, absorvendo cada palavra. O que dizes, Natã? Ele perguntou, sua voz firme, mas nostálgica. Que a tempestade que se aproxima não é apenas sobre a terra, mas no espírito. Sim, respondeu o profeta. O Senhor está em meio à luta. E por meio desta batalha, ele irá exaltar seu propósito. Será uma nova aliança, um renovo, um júbilo que abrirá o caminho da libertação. Escutai o que ele diz, eu não vos deixarei como órfãos. As palavras de Natã ressoavam como um tambor em seus corações, uma promessa que atravessava gerações. Aos poucos, a tensão deu lugar a uma determinação renovada, Israel se uniria como um só corpo em busca da proteção do Senhor. Preparai-vos! Davi ordenou, levantando sua espada acima da cabeça. Hoje não lutaremos apenas pela nossa vida, mas pela honra do Senhor dos Exércitos. Eles podem vir com suas armas e sua bravura, mas temos uma promessa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Com essas palavras exaltadas, o exército israelita avançou, cada homem e mulher com os olhos fixos no céu nitidamente molhado de poder,
e os cânticos de adoração soando como um clamor altissonante. No entanto, enquanto Davi liderava seu povo ao encontro do inimigo, uma visão sombria pesava em seu espírito. Ele percebeu que, por detrás da batalha visível, as forças das trevas também estavam agindo, buscando desferir ataques não apenas físicos, mas espirituais. Ó Senhor, ele murmurou em oração silenciosa, enquanto os inimigos se aproximavam. Revela o que está por vir. A batalha é tua, mas o que é este novo plano que se desdobra diante de nós? Nesse momento, uma estrondosa voz ecoou do céu: eis que faço uma nova aliança. Prepare-se, Israel. Pois a tempestade permitirá que o meu propósito se manifeste entre as nações. As palavras vibraram no ar e Davi sentiu a glória do Senhor como um manto sobre si. Inspirando profundamente, ele percebeu que a batalha que se avizinhava não seria apenas um confronto momentâneo, mas a estreia do plano divino que mudaria a face da terra. Era o início de um novo capítulo. O que mais poderia Deus estar preparando para liberar através do desafio que se aproximava? Enquanto sua espada cortava o vento fresco, a pergunta se instalou em seu coração: está o mundo pronto para este novo derramar? O destino de uma nação e o cumprimento das promessas de Deus agora estavam entrelaçados num fio invisível, aguardando a revelação que mudaria tudo. A batalha estava prestes a estourar. Os filisteus, armados com lanças e escudos, avançavam como um mar agitado, e a tensão crescente se tornava quase palpatória. Davi, em seu íntimo, possuía a certeza de que grandes coisas estavam prestes a acontecer, não apenas no campo de batalha, mas também nas esferas invisíveis do reino espiritual. Ele sabia que os desafios que se apresentavam eram, em essência, reflexos de uma luta muito maior. Que o Senhor, o Deus de Israel, vá à nossa frente. Davi gritou, sua voz cortando a agitação ao redor. Os membros de seu exército, agora galvanizados pelo fervor divino, ergueram suas espadas para o céu em um gesto de unidade, e gritaram em uníssono: a guerra em nome do Senhor. Um escuro pressentimento envolvia a mente de Davi, mas era a esperança que pulsava em seu peito que o guiava. O Senhor havia se manifestado antes não apenas em batalhas, mas em alianças eternas com seu povo. Com os olhos fixos onde o céu tocava a terra, Davi orou: ó Senhor, faze-nos fiéis em ação e coragem. Que nosso clamor chegue até ti. As palavras de Natã ecoavam em sua mente: eis que faço uma nova aliança. Davi lembrou-se de como o Senhor sempre havia sido um Deus de promessas, que em cada era anunciou uma nova revelação de sua fidelidade. Quando o exército inimigo se aproximou, uma visão deslumbrante irrompeu no céu. Uma luz radiante, em um espectro de cores, dividiu as nuvens pesadas, e Davi conseguiu ver figuras luminosas. Os anjos do Senhor, dispostos para lutar ao lado dos israelitas, desceram como uma tempestade de alegria e poder. O espírito de Davi se inflamou com a presença divina, e ele lembrou o que está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Antes que os filisteus pudessem investir, um grande som como de muitas águas ecoou, e a terra tremeu sob seus pés. Era como se as forças do próprio céu se preparassem para a batalha, pronto para demonstrar o poder do Altíssimo. Davi ergueu sua espada, refletindo a luz celestial. Avante, povo da aliança! O Deus de nossos pais fará a obra. Nesse momento, enquanto as palavras de incentivo se espalhavam pela linha de frente, uma voz poderosa soou, não apenas audível aos ouvidos físicos, mas penetrando as mais profundas camadas da alma. Vocês estão escolhendo o caminho da resistência, mas eu quero que vocês percebam: é em suas perdas que meu plano se desdobrará. O exército israelita parou, a mistura de confusão e reverência tomou conta do grupo. A voz tinha um peso, uma autoridade que lembrava promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Libertarei o meu povo pela mão do servo que escolhi. Preparem-se, pois com cada golpe de espada, uma nova história será escrita e a confiança no meu nome será restaurada em toda a terra. Davi, percebendo que o Senhor não apenas lutava por eles, mas que também tinha um propósito na vitória e na derrota, sentiu-se renovado. O verdadeiro propósito da batalha não se resumia a um triunfo terreno, mas a algo muito mais glorioso: a transformação espiritual de Israel e a formação de um testemunho para as nações. Quem pode se opor ao Senhor? Pensou Davi, enquanto avançava para a linha de frente,
os olhos ardendo de determinação. Ele sentiu o peso da responsabilidade divina, acreditando que toda ação estava entrelaçada no plano soberano de Deus. Com os filisteus prestes a atacar, ele gritou ao seu povo: lutemos, não apenas por nós, mas pelas promessas que Deus fez a nossos antepassados. O Senhor está em nosso meio. Assim, enquanto a batalha se iniciava com a colisão de espadas e gritos de guerra, a pergunta pairou em seu espírito: o que mais o Senhor tem reservado para os que confiam em Ele? Com cada ataque, uma nova revelação poderia emergir, não apenas para Israel, mas para o mundo. Um eco profundo ressoou na voz de Davi: preparem-se, povo de Deus. A tempestade não é apenas um sinal de adversidade, é um prenúncio da libertação que transformará o nosso legado. E assim, o plano de Deus começava a se revelar, uma luz brilhando na escuridão da guerra. Mas Davi sabia que ainda havia um mistério, e que o desfecho desta batalha não seria o fim, mas sim o início de um capítulo na história da redenção. Enquanto a batalha se intensificava no horizonte, os sons ensurdecedores da guerra ressoavam como um eco poderoso nas memórias de cada israelita presente. O clangor das espadas e os gritos do povo de Israel eram acompanhados pela presença visível de Deus, que parecia estar desdobrando suas promessas como um manto sobre a nação. Davi, com a determinação alimentando seu espírito, observava o campo de batalha, os olhos fixos nas figuras ilustres que se destacavam nas tropas inimigas. Mas ele não estava apenas atento ao que acontecia ao seu redor, no íntimo, seu coração pulsava com a expectativa da revelação divina. Ó Senhor, ele murmurou, sua oração fervorosa se elevando como um incenso aos céus. Revela o propósito da batalha. Mostra-me o que está além do que vemos com nossos olhos naturais. Enquanto Davi orava, uma visão profunda se desenrolava em sua mente. Ele viu Davi sonhar, e em seu sonho, uma nova cidade, brilhante como ouro, surgia em meio à poeira e ao caos. Ele reconhecia que esta cidade não era apenas uma promessa de prosperidade, mas uma representação do reino de Deus que estava por vir. Davi viu, em sua visão, homens e mulheres de diversas nações reunidos na presença do Senhor, adorando de joelhos. O orgulho e a divisão pareciam ter sido eliminados, substituídos por um amor autêntico e uma unidade profunda. Ele sentiu uma onda de esperança invadir seu coração. Essa era a essência do plano soberano de Deus, um desejo ardente de redimir seu povo e trazê-lo para um lugar de paz e segurança. Quando ele despertou daquele transe, a batalha já estava em seu auge. Davi percebeu que suas palavras não eram apenas um clamor por luta e força, mas uma proclamação do futuro que Deus tinha destinado para Israel. Ele ergueu a voz mais uma vez, chamando sua nação a ouvir. Povo de Deus, lutemos por aquilo que não somente é nosso, mas que será seu. A vitória que buscamos não é apenas sobre os filisteus, mas sobre o pecado que nos afasta do Senhor. Enquanto suas palavras penetram os corações, um renovado fervor tomou conta do povo. Como ondas das águas refletidas pelo brilho do sol, milhares de vozes se ergueram em um poderoso cântico de adoração que reverberava entre as colinas, preenchendo os vales e transbordando no céu. Eram palavras de crença, de esperança e de confiança na promessa de que Deus lutaria ao lado deles. Mas o Senhor não só estava fazendo algo novo em Israel, ele estava restaurando a conexão com o povo, chamando-os de volta a uma aliança renovada, como em Ezequiel 36:26, onde ele promete: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Davi sabia que cada palavra proferida naquele campo de batalha tinha consequências eternas, e cada passo dado em direção à fé empurrava a história de redenção. Quando os filisteus avançaram com suas armas, Davi viu não apenas soldados, mas a encarnação de cada temor que assombrava o coração de Israel. Não olhemos para a força do nosso inimigo, mas para a força do Senhor, que é a nossa luz e salvação. A multidão ecoou consigo, a fé ardente em seus lábios. Então, em um momento de alta tensão, uma nuvem mais escura e carregada se formou, relâmpagos cortaram o céu como sinais de advertência. Davi olhou para cima, vendo um brilho intenso que aparentemente refletia um conselho celestial. Ele soube que a batalha era um símbolo do que estava acontecendo não só na terra, mas também nas regiões celestiais. Com isso, uma declaração profética surgiu em seu coração: assim como a tempestade não traz apenas destruição, mas também promete um renovo, que nossos corações se abram para o que o Senhor está prestes a desvelar.
Enquanto o confronto se desenrolava com tamanha bravura, Davi permaneceu firme, consciente de que a vitória não era apenas sobre o campo de batalha, mas sobre as trevas que haviam se instalado nas vidas de seu povo. O Espírito estava evidente ali, convocando o seu povo não apenas a lutar, mas a se arrepender e a se reerguer na graça de Deus. Assim, enquanto as espadas se cruzavam e os gritos ecoavam, um estrondo ensurdecedor irrompeu quando o céu se desfez em luz e as forças celestiais desceram sobre os israelitas. Enquanto um novo amanhã se aproximava, o que estava em jogo era mais do que apenas uma luta, era um novo pacto, um chamamento para a redenção e uma evidência do plano soberano de Deus a começar a se revelar. E agora, quando será que a nova aliança se instaurará? O que mais o Senhor tem reservado para nós sob esse céu repleto de promessas? A dúvida permanecia no ar, mas a expectativa também. Os corações se preparavam para a revelação das promessas, enquanto a luta entre luz e trevas não era mais apenas uma batalha física, mas a expressão de um desígnio divino que transformaria a história de Israel para sempre.